Pop Verso no ar, sexta-feira. Vamos ver o que aconteceu ao longo da semana, o que foi destaque no mundo do entretenimento e no mundo de maneira geral, sempre com o nosso olhar, do nosso jeitinho. Então roda a vinheta que tem muita coisa pra gente dividir hoje com vocês. A gente começa então falando sobre a crise do bromance, que é aquela amizade entre homens, né? A junção da palavra brother, irmão, em inglês, romance, romance também em inglês, e aí tem aquela amizade que entrou em crise na pandemia, porque aí os caras não podiam se encontrar para jogar futebol, para tomar aquela cervejinha no bar, lembrando que as mulheres também fazem isso, eu também sinto saudade do futebol. Mas enfim, a gente falou sobre isso porque de fato especialistas dizem que sim, isso foi muito ruim para os homens nessa época. Vamos ver. Você percebeu se o seu grupo de amigos diminuiu? Para muita gente, sim. E pelo visto, os homens estão sofrendo mais com isso. Eu sinto falta do Serginho, sabe? Ele é meu melhor amigo. A gente tinha uma conexão boa, um encontro de almas. Ele é mais que meu irmão. É meu brother. Para piorar, a pandemia veio e afetou a crise do bromance ainda mais. Em 1990, 33% dos homens norte-americanos, por exemplo, disseram ter 10 ou mais amigos íntimos. Aquele amigo de fé, irmão, camarada. Mais recentemente, esse número caiu, chegando a 13%. Ô, Evandro, tudo bom, cara? Beleza, bem? mano? Tudo bem. Eu tinha marcado um cafezinho com o Léo, ele acabou de desmarcar, queria trocar uma ideia com alguém, eu tô me sentindo meio sozinho. Vamos lá, mano. Vamos lá? Opa, Pô, legal, cara. Tô podendo. Tá correria aí, não? Não, tá tranquilo. É? Um minutinho. Cara, tá difícil, porque assim, eu não tô mais me sentindo muito conectado com meus amigos, com meus parceiros. Essa volta da pandemia atrapalhou muitas das atividades que a gente costumava fazer antes, né? Por exemplo, nem um futebol mais a gente tá conseguindo marcar, nem isso tá salvando. Pelo menos a minha parte eu tô fazendo. Eu continuo comentando e curtindo tudo que ele posta nas redes. Apenas 59% dos homens conseguem identificar alguém como seu melhor amigo. Mas como tudo na vida, o problema é a falta de comunicação. Pô, Serginho, tudo bem? Desculpa chegar assim, você tá ocupado? Não, tô de boa. Tô sentindo a gente meio afastado, sabe? Acho que nossa amizade tá meio balançada, eu queria conversar. Cara, eu tô com essa pressão, eu tô pra te falar isso já faz um tempo. Jura mesmo? Eu tô sentindo a mesma coisa. Pô, eu sei que eu desmarquei o café, mas será que a gente Pô, pode vamos aí. tomar esse café Demorou. e conversar? Demorou, caramba. Achou legal. Mano, foi bom. Ué, tá vendo? Saí do jornal, ajudo a galera e no fim das contas ainda fico sozinho. Eu é que preciso ver melhor os meus amigos. Que absurdo, cara. Deixei meu tempo lá pra poder vir ajudar o pessoal. Hora de outro grande convidado do Pop Verso essa semana, Lucas Rangel, influenciador, empresário. Ele veio aqui no Pop Verso para falar um pouquinho sobre o mercado de influência. A entrevista foi sensacional, olha só. Nossa entrevista com um cara que, quando fala em número de seguidor, inscritos, só trabalha com milhões. Só milhões. Lucas Rangel. Apresentação, prazer. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo. Muito obrigado. Você que é influenciador, não só nesse mundo, no metaverso também. Pra todo canto, né? Empresário. Conta um pouquinho rapidinho, assim, desse desafio novo do metaverso seu. Digamos que eu tava a fim de testar algo novo e eu adoro tecnologia e coisas futurísticas. Aí eu falei, vou adentrar nesse universo e eu tô amando a experiência. A gente separou então alguns tweets do Lucas pra você conhecer um pouco mais sobre ele. Vamos ver o primeiro. Tem uma grande obsessão por controlar. E se eu não controlo, eu fico frustrado. Então dá RT logo. E eu sou controlador e perfeccionista. Você consegue imaginar? Consigo, porque você tá olhando essa pra uma pessoa dupla igual. de personalidade assim unida. Nossa, é difícil lidar com a gente, porque né? a gente quer controlar pra deixar bom. Próximo tweet. Só Deus sabe o tanto de story que eu encaminho na direct dos meus amigos pra fofocar. Sério. Deve ter até você lá, tô brincando, tem não.
Gente, alguém Brincadeira, arranja essa brincadeira. senha pra eu descobrir o que estão falando de mim por aí? Próximo tweet, vamos mudar de assunto, próximo tweet, vamos ver. Beijar é bom, mas já comeu um açaí de 500 ml com leite ninho, leite condensado e morango? Dá até treta, né? Porque tem a galera do açaí puro, e tem a galera que fala que açaí não pode pôr nada, né? Você gosta de açaí? Eu não gosto de açaí. Não gosta? Eu não entro nem nessa briga. Eu sou apaixonado. Lista do porquê você não pode odiar o Rangel. Eu amo cachorrinhos, gente, mas quem odeia alguém que ama cachorrinhos? Assisto Elite e sou fã do Aaron Piper ou Aaron Piper. Faço as dancinhas do TikTok, ensino receita. Quando eu falo, uso álcool em gel. Só vi motivos pra te amar. Gente, só motivos pra amar. Eu nem lembrava desses tweets, eu nem sei onde vocês encontraram isso. Ó, tá vendo? A gente foi bonzinho, Achei vai. detetives. Pausa pro Lux, que é o meu avatar do metaverso, Olha que ele bateu aí. 200 mil em 24 horas. E Amado. aí eu já aproveito esse último tweet pra falar sobre o Lux agora com mais tempo. Porque você é um cara que sempre ficou ligado no que estava acontecendo, em tendências. Você trabalha com internet há 8 quase anos? 10 anos. Quase 10 anos, desde que você tinha 16 anos. Então você passou pelo Vine, você tinha vídeos incríveis, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, você tá em todo lugar. E agora no metaverso também. Quase 10 anos gravando vídeo, quase 10 anos no YouTube, todos esses tipos de formato, parece que cai muito naquela zona de conforto. E aí o Lux, ele me trouxe essa experiência de poder criar coisas fora da caixa. E também porque acaba que no metaverso não tem limite, né? E não foi um investimento barato, né? Você gastou Não. 240 mil reais. Foi. Para investir no Lux. Falando um pouquinho de negócio aqui, vale a pena? Olha, vale porque eu acredito que tudo é um investimento. Então, assim, não deixa de ser um investimento na minha carreira, não deixa de ser também não deixa de ser outra vertente para monetizar. Então, ele já está fazendo campanhas publicitárias lá no metaverso. Dá para ganhar dinheiro, falando sinceramente, com essa profissão? Com certeza. E de várias formas. O que eu acho legal que eu comento da minha profissão de influenciador é que ela me permite experimentar um pouco de tudo. Então, agora eu estou com um quadro novo, inclusive, no Instagram, onde eu experimento profissões. Então, esses dias para trás, eu trabalhei no pet shop, ontem eu trabalhei no salão de beleza. Então, a própria profissão te permite várias formas de monetizar. Então, você vê gente monetizando através de marca, através da própria rede social, venda de coisas, produto. Então, com certeza é possível. Muita gente que não conhece o trabalho e não entende que muitas pessoas sim vivem disso e sim ganham dinheiro com isso, não imaginam o que existe por trás. Quantas pessoas tem na sua equipe? A equipe é grande, eu tô com a minha empresa também, a gente está vindo com um prédio agora. Que legal! Que em breve a gente já vai estar lançando lá em BH, que vai ser a sede dessas minhas empresas, a de tecnologia que a gente está abrindo e a agência publicitária. Então, e tá ficando irado, então tô animado. Mas virou um big deal. Então, o interessante eu comecei lá no Vine, fazendo vídeo de 7 segundos, com 16 anos, e hoje virou uma coisa gigante, aí tô no metaverso, tenho uma agência de publicidade. Então é muito legal onde a internet pôde me levar, sabe? Você é exigente com você também? Ou só com os outros? Eu acho que eu tô aprendendo a lidar com a minha personalidade e eu acho que a partir de quando eu me cobrar menos, vai melhorando um pouco de tudo, sabe? Existe competição na internet, mas existe amizade de verdade também? Com certeza. E eu tenho grandes amizades na internet que eu cultivo e que eu sinto saudade, que a gente viaja junto e que não é só o conteúdo. São momentos que a gente gosta. E a GK, por exemplo, é uma pessoa que eu encontro, assim, de 80 vezes que eu encontro, a gente deve postar 10. A gente adora ir no cinema junto, fazer várias coisas. Então, tem essa amizade que você consegue viver offline, sabe? Lucas, obrigada. Realmente você é incrível. Te conhecendo pessoalmente pela primeira vez. É o que a gente vê na internet mesmo. Então, essa autenticidade faz parte do seu trabalho e dá pra gente sentir também. Obrigada. Legal, obrigado. E tem série nacional, série nova, série original Netflix Maldivas com um grande elenco. Claro que o Popverso tava de olho nisso. A gente foi na premiere, a gente conversou com as atrizes que estão ali como protagonistas, Manu Gavassi, Carol Castro, Sharon Menezes. E olha só como essa entrevista foi demais. Sente só a energia delas. As pessoas não têm ideia do trabalho, do tempo que leva para botar uma série dessa no ar. E no momento em que a gente escolheu o elenco, eu não poderia nem sonhar em como que esse elenco seria tão perfeito. Então, assim, eu me sinto extremamente feliz, orgulhosa e realizada hoje, depois de tanto tempo de trabalho. Você
participou do processo de casting? Você escolheu as personagens assim, tintim por tintim? Muitas pessoas participaram do processo de decisão do elenco, né? Eu sabia que ia dar certo porque são atrizes que, né, elas têm cada uma a sua individualidade e as suas características muito próprias. A Manu é uma atriz dramática, brilhante. A Sharon canta e dança como uma bailarina e cantora profissional. A Carol é uma alcoólatra. Não, a Carol é engraçada, a Carol é hilária. Cada uma trouxe uma coisa muito única que se encaixou perfeitamente no papel. Pra vocês, o que é mais difícil, fazer rir ou fazer chorar? Cara, não sei o que é mais difícil. Acho que as meninas têm muito mais experiência pra falar sobre isso, mas eu acho que você é atriz, sim. terapia com as amigas. Não, mas eu acho que eu tava acostumada, até nos meus projetos, nos meus clipes e tudo, a brincar muito com comédia, né? Então, acho que essa era a minha zona de conforto. Então, acho que era uma oportunidade de mostrar esses dois lados. E pra mim, foi incrível, porque a Milene, eu acho que eu me identifiquei com ela. Depois eu quase me confundi, porque eu falava pra Natália, eu sou idêntica à Milene. Ela, não, você não tem nada a ver, você tá maluca. Olha, eu diria que fazer rir é muito mais difícil que fazer chorar. Comédia é muito matemática, é muito precisa, sabe? Eu queria saber que drink vocês seriam. É uma pergunta que vocês quase não vão escutar, assim, mas eu tô muito curioso. Você tá falando personagem ou tá perguntando da atriz? Não, vocês, atriz. Pessoa Eu vou começar. física. Eu seria tequila. De café, de preferência. Mas é só tequila com café, gente. Por favor. É tequila com café. Mas se tivesse que escolher, eu seria uma tequila. Eu seria um dry martini com 2 azeitonas. Azeitona, amiga? Eu gosto, gente! É uma delícia comer azeitona depois. Não, eu me identifico muito com o drink da minha personagem, que é um Bloody Mary, porque é um drink que você ou ama ou odeia e não tem meio termo. Sobre si mesma. Eu seria quase definitivamente aquela que eu mudo de ideia fácil. Mas um Aperol. Um Aperol, ele é um pouquinho amargo. Às vezes as pessoas não entendem um pouco. Você gosta ou você não gosta, mas quando gosta, gosta muito. No mês do orgulho LGBTQIA+, a gente trouxe aqui, no estúdio do Pop Verso, o Rafa Câmara, que é colunista do CNN no Plural, então ele está aqui com a gente sempre falando sobre esses assuntos, sobre representatividade e diversidade, e aí ele trouxe uma pesquisa que fala sobre esse assunto dentro das empresas. A gente aproveitou também para conversar com a Dani, que está em um cargo de liderança e trouxe para a gente um olhar muito importante, olha só. O Rafa, que é colunista de diversidade LGBTQIA+, aqui na CNN, queridíssimo, tá aqui hoje para conversar justamente sobre esse assunto. Rafa, bem-vindo. Obrigado pelo queridíssimo. A gente já se conhece há bastante tempo. Mas é isso, pegar essa correria de redação, a gente não consegue parar e falar, né? Não consegue parar e falar, mas a gente precisa parar e falar, porque olha só, a gente tem hoje aqui no Pop Verso uma pesquisa de uma consultoria global, mostrando que diversidade e inclusão perderam força nas prioridades das empresas. A gente está falando de um estudo que foi feito com 2.654 pessoas em 4 anos consecutivos, né, Rafa? A gente está aqui na tela, só para a gente entender um pouquinho. Eu vou confessar que eu fiquei muito assustada quando eu vi essa pesquisa, porque a gente está falando de 4 anos, né, Rafa? Começou em 2019, então ali, ó, ações de diversidade e inclusão são prioridade nas empresas? 24% das empresas disseram em 2019 que sim. 32% das empresas disseram em 2020 que sim, 37% em 2021. E aí a gente está falando de uma queda muito grande em 2022, né? Uma queda, a gente está falando de um número menor do que em 2019. Não, mas é para se assustar mesmo, porque você sai de 37% para 17%, realmente o que aconteceu, né? Olha, Mari, eu conversei com alguns especialistas antes de vir para cá para conversar com você e todos eles são unânimes em dizer que a pandemia é um principal fator que fez com que a gente tivesse essa queda absurda, né? A pandemia chegou, as empresas precisaram se reestruturar, né? Muita gente foi para casa, trabalho híbrido. E aí, quando essas pessoas começam a voltar, é claro, lembrando que ainda estamos numa pandemia, mas no finalzinho delas, graças a Deus, todo mundo vacinado, mas a gente está fazendo um movimento de volta desses funcionários para as empresas. E o que acontece? As empresas precisam olhar para esses funcionários e principalmente a saúde mental deles, né? Então, o que deve estar acontecendo, que a gente acredita, e é a minha leitura também, é que nesse momento as companhias começam a olhar para outros setores, começam a aportar seus investimentos num setor bastante emergencial, vamos dizer assim, porque não deixa de ser importante também, né? Porque a saúde mental também não era algo assim, né, que as empresas também estavam muito de olho, nem só as empresas, né, as pessoas de maneira geral, né? A pandemia trouxe isso também como uma discussão. Agora, Rafa, quando a gente fala sobre diversidade em empresas,
muitas empresas ainda tratam isso como um discurso e não como prática? Infelizmente sim. O que a gente vê no dia a dia é que muitas empresas trabalham com o tema de maneira muito superficial, né? E não conseguem realmente, de fato, aplicar ações de diversidade e inclusão no quadro de funcionários, quando a gente pensa em recrutamento principalmente. Essas pessoas, no momento que elas entram na empresa, o RH está olhando, está sabendo exatamente quem é essa pessoa que está entrando e principalmente como ela vai ser tratada, como vai ser o ambiente está preparado para isso ou não. Então são diversos fatores. E é importante que a gente tenha pessoas LGBTQIA+, nas lideranças. E aí eu queria levar essa questão aqui para Daniele Torres, mulher trans, sócia de práticas profissionais na KPMG aqui do Brasil, contadora, administradora, pós-graduada em negócios, filosofia e direitos humanos, tecnologia, pós-graduanda em influência digital e mestrando em analytics pelo Georgia Institute of Technology. Em 2021, foi eleita uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina na lista da Bloomberg por sua atuação no setor de finanças. Dani, que prazer ter você aqui. Eu e o Rafa, a gente vai conversar com você. Por que é importante ter você nesse lugar hoje? A representatividade, ela é fundamental quando a gente pensa em ocupar um espaço, né? Eu mesma, por muito tempo, eu não tive uma representatividade direta no âmbito corporativo. Então, foi um caminho que eu também precisei, a certa maneira, construir sozinha, né? Mas é claro que existiam outros tipos de liderança trans já presentes no mercado, mas dentro do âmbito, digamos, corporativo, eu fui uma das primeiras, né? Quando a gente olha para essa questão, né, que é o dado que essa pesquisa traz, eu acho que a gente pode olhar para isso de diversas formas, né? O dado, ele sempre precisa, digamos, ser inserido dentro de um contexto, né? Tem a questão da pandemia, que vocês muito bem já colocaram, tem também uma questão de iniciativas ESG, né? E a diversidade, ela passa a integrar, digamos, esse rol da própria ESG, né? E tem também uma questão de talvez uma sensação de que a pauta avançou a ponto dela estar, digamos, melhor consolidada, com uma maior aderência nas organizações, né? Essa última que é a que eu acredito que a gente precisa prestar uma certa atenção, porque é claro que, assim, a evolução foi enorme. Se a gente olha os últimos anos, se a gente olha o período que essa pesquisa foi desenvolvida, de fato, a evolução foi enorme, né? Mas isso não pode tirar da gente o senso de urgência que esse diálogo está longe de ser pacificado. Existem diversos pontos ainda a serem esclarecidos e compreendidos no âmbito das corporações, né? Então, assim, é uma forma múltipla de olhar para esses dados. Dani, eu queria te perguntar, eu acredito que o processo, né, até você chegar onde você chegou, parabéns. Qual o ambiente que você encontrou? Acredito que, infelizmente, de muito preconceito. E eu quero saber, principalmente, o ambiente de trabalho favoreceu para que você conseguisse realmente chegar onde você queria chegar? Olha, por muito tempo, eu preciso ser honesta que não, né? Houve uma grande evolução. Eu comecei a minha carreira ali em 2005, né? Naquele momento, não me parecia que se eu, digamos, levasse eu mesma ao ambiente de trabalho, eu teria uma aderência adequada que me permitisse construir uma carreira, né? O mundo mudou muito com o tempo, né? Os anos 2010 a 2020, eles foram uma verdadeira evolução quando a gente fala de diversidade e inclusão corporativa. Agora, quando eu levei o diálogo da minha identidade à organização, a gente tem que voltar ao ano de 2015, eu ainda também não imaginava que poderia ter uma continuidade da minha própria carreira. Então, a minha posição naquele momento foi a de pedir um desligamento, foi a de pedir uma demissão. Hoje, felizmente, e aí volta de novo nessa questão da representatividade, a gente já sabe que existem outros caminhos a serem tomados, e isso que é importante a gente observar. E é por isso que eu trouxe também essa questão da evolução. Eu acho que a gente tem que olhar o número com uma atenção, mas ao mesmo tempo a gente tem que observar que houve uma evolução. Não é algo homogêneo, não envolve todas as organizações, mas eu tenho certeza que para pessoas que trabalham para uma grande organização como eu trabalho, que está muito atenta e na vanguarda de pautas de diversidade, num processo, digamos assim, de transição social de gênero, a posição não será, digamos, de largada de pedir demissão. Existe um caminho a ser feito, existe uma possibilidade de transição dentro da própria organização. Esses temas, eles também fazem parte da empresa no sentido de a empresa pode ter resultados melhores se ela investir nessas questões?
Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida que sim, né? Eu acho que tem diversos estudos que mostram isso também, e eu posso tomar minha própria carreira como exemplo, né? Eu tinha tido um crescimento muito expressivo, digamos, na minha identidade masculina, vamos chamar assim, né? Eu cheguei até uma posição de diretor que já era muito razoável, né? Uma posição muito difícil de ser, digamos, alcançada, né? Após a minha transição social de gênero, eu pude me concentrar tanto na minha carreira, no fortalecimento dos meus networkings, no fortalecimento das minhas relações com os meus próprios clientes, que eu fui muito além da posição que eu já estava, né? E isso por quê? Porque eu não precisava mais sustentar no âmbito organizacional um personagem que não era eu, né? Eu diria que eu gastava, sei lá, 80% do meu tempo focando energia na sustentação de alguém que não era eu. A hora que eu não precisava mais isso, que eu já estava levando eu mesma a organização, o que eu pude fazer foi, digamos, simplesmente trabalhar, o que é muita coisa quando você é minoria, quando você faz parte de um grupo extremamente minorizado como aquele que eu faço, né? Então, você ir a uma organização e desempenhar as suas atividades profissionais com um foco exclusivo, digamos, nas suas metas, naquilo que é importante para a sua carreira e para essa própria empresa, que fez toda a diferença no meu caso. Infelizmente, eu me despeço e agradeço muito. E, de novo, o Rafa disse, e eu repito aqui, parabéns pelo espaço que você ocupa hoje, que é importante para tanta gente. É isso, continue brilhando em todos os lugares. Tá certo. E já que a gente está falando do CNN no plural, olha só, eles prepararam um especial para contar histórias de superação das pessoas da comunidade LGBTQIA+. E aí a gente foi lá, viu esse especial e falou, nossa, a gente precisa disso também no Popverso. Então, olha só, agora você vai conhecer a história da Patrícia Borges, que é uma mulher trans negra, poetisa, produtora cultural, enfim, ela é sensacional e conta pra gente um pouquinho sobre o que aconteceu ao longo da vida dela, olha só. Sou uma mulher trans, travesti, eu levei uma facada, já levei tiro de raspão também, já fui perseguida. A cada 11 minutos uma pessoa trans morre. Sinto muito orgulho porque, fazendo um link, eu lutei pela Patrícia Borges, né? Muito cedo eu já sabia o que eu queria ser e teve vários percalços, mas hoje eu consigo chegar aos 32 anos e me rever assim, bem, ativa, com uma mente boa, conseguindo ajudar pessoas. Eu me vejo muito vencedora, porque eu venci e estou vencendo, né? Ainda não passei na expectativa de vida, né? Porque a expectativa de vida das pessoas trans, travestis, é de 35 anos, que caiu para 33, e recentemente a ANTRA trouxe que é de 28 anos com recorte de pessoas pretas, né? Porque o meu sofrimento ele é triplo, né? Ele é quanto ser uma mulher trans e preta. Então, eu consegui transformar todo o ódio que uma sociedade fez para com a minha pessoa em amor. É isso então, gente. O Popverso fica por aqui, mas segunda-feira a gente está de volta, hein? Semana cheia de notícia, informação, curiosidade e muita conversa, que é o que a gente faz aqui com você. 8 da noite no YouTube, 11h30 da noite na tela da TV. A gente se vê. Beijos.